E do Espírito Santo. Queridos irmãos, a igreja hoje, no domingo depois da celebração do Natal, nos oferece esse evangelho tão precioso, em que São José e os magos são de alguma forma avisados por Deus, porque ao nascer Jesus, as autoridades desse mundo queriam matá-lo. Infelizmente, todo o poder que o homem recebe nas mãos aqui neste mundo, muitas vezes é utilizado para assassinar Cristo no coração dos homens. Foi isso que Herodes estava fazendo, ou tentando fazer. E assim, atitudes diferentes surgem, orientadas por Deus. Deus orienta São José para levar a Virgem Maria e o seu filho para seu filho, o menino Deus. José é orientado para levá-los ao Egito e ali ficar como que longe dos olhos daquela autoridade deste mundo, Herodes, que poderia matar a criança, que intentava matar a criança, para frustrar os planos de Deus, provando assim o quanto as autoridades desse mundo, muitas vezes, estão sendo agenciadas pelo demônio. E a atitude de São José foi obedecer à orientação divina e ir para o Egito, como que fazendo do Egito um esconderijo. E é essa uma opção ou uma atitude que muitos cristãos têm tomado ao longo dos séculos. A vida monástica é uma vida escondida, é uma vida retirada, é uma vida atípica, uma vida exótica, muitos acham, mas uma vida, na verdade, de profundo enraizamento no Evangelho, porque o monge é aquele que não se enquadra nas realidades desse mundo. Não há enquadramento para ele. Ao contrário, ele busca o enraizamento no Santo Evangelho, busca as raízes do Evangelho e não se enquadrar nas realidades desse mundo. Essa foi a atitude daquela família, São José e a família de Jesus, a Virgem Maria e ele. Família de Jesus que era cuidada por São José. Ele era o cuidador da família de Jesus. Ele não era parte da família de Jesus porque não havia gerado nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele cuidava da família de Jesus, segundo a carne. E assim, a família de Jesus e aquele que cuidava dela se retiram. Muitas vezes, queridos, nós, os que fazemos parte da família de Jesus, não segundo a carne, mas espiritualmente, e portanto fazemos parte da igreja, e aqueles até que cuidam dessa família, por causa de muitas autoridades, até deste mundo, são convidados por Deus, são inspirados por Deus, são chamados por Deus para se retirarem. Quantos de nós não têm adotado a vida monástica, assumido uma vida retirada? Quantos de nós vive essa vida interiormente? Quantos daqueles que nos protegem nesse mundo, vendo o nosso exemplo, também procuram viver de maneira mais retirada? Alguns reis, inclusive,
na antiguidade deixaram seus tronos para se tornarem monges. É o caso de São Sabas, na Sérvia, padroeiro da educação e da ciência na Sérvia de hoje. Essa é uma atitude por parte da igreja para que aqueles que exercem autoridade nesse mundo não matem a semente do Evangelho no coração daqueles que procuram servir a Deus. Nesse Evangelho também nós encontramos uma outra atitude. Em dado momento, São José é inspirado em sonho, para ir morar em Nazaré, na região da Galileia. Ele vai para a Judéia, uma região que era mais religiosa, mais voltada para a obediência à lei divina. Mas ali ele percebe que Jesus também poderia ser morto. E a atitude dele é ir para uma região mais paganizada, ir para uma região menos submissa à lei de Deus. E ali naquela região viver de uma maneira inteiramente consagrada a Deus. Essa é uma outra atitude que nós podemos tomar. Quando depois do Natal percebemos que os poderes desse mundo querem assassinar a semente de Cristo em nossos corações. Assassinar Cristo dentro em nós. A nossa atitude pode ser também aquela que foi tomada por São José e a Virgem Maria por orientação divina, de acordo com o Evangelho de hoje. Vivermos em meio às situações nada ideais, em meio a cidades, a ambientes de trabalho muitas vezes, que não respeitam a lei de Deus, mas temos o firme propósito de, a semelhança da família de Jesus e do cuidador daquela família, São José, fazemos o propósito de vivermos de forma consagrada, mesmo em meio ao paganismo que reina, mesmo no meio de uma situação que nos é hostil, que nos é contrária, que nos persegue. Essas atitudes de São José, que hoje a igreja comemora, inclusive, essas atitudes daqueles magos, todas elas estão em função de proteger o menino Deus daqueles que procuram assassiná-lo. Cristo nasceu em Caruaru, foi isso que celebramos de quinta para sexta passada. Cristo nasceu em Caruaru. Mas tão logo ele nasce, muitos, inclusive dos poderes das trevas, se levantam, querendo assassiná-lo. O que significa isso? Significa que quando a gente quer vir para a igreja, quando a gente quer levar Deus a sério, parece que o mundo conspira contra nós. Parece que todas as coisas não querem cooperar. E elas podem até, à semelhança de Herodes, no Evangelho de hoje, elas podem até não quererem cooperar, contribuir com o Evangelho. Mas Deus ordenou que todas as coisas cooperam e contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que vivem conforme o propósito de Deus, sem fazerem propósitos para suas próprias vidas, ou até abrindo mão dos propósitos que têm nesta vida, procuram seguir o propósito de Deus em suas vidas. Para esses, de alguma forma, a proteção divina vem. E o Evangelho continua nesse mundo
através de homens assim. Homens que, segundo o relato do Evangelho de hoje, foram os magos, São José, a Virgem Maria, o próprio Menino Deus. Homens que, hoje em dia, sou eu, é você, é cada um que queira de fato assumir o Cristo, ainda que os poderes deste mundo queiram assassiná-lo. E no meio dessa situação toda em que vivemos, firmemos no nosso coração esse santo Evangelho, o Evangelho desse domingo. Evangelho tão precioso, que nos ensina que muitas pessoas, e até crianças, estão sendo assassinadas pelos poderes deste mundo. Mas graças a Deus, o menino Deus escapou. Estava nos planos divinos que o menino Deus escaparia, para que um dia, crescendo, ele subisse à cruz e sofresse o sacrifício por todos nós. Ele não foi sacrificado quando criança, mas ele realizou o sacrifício da nossa salvação. O sacrifício que a igreja celebra na Santa Eucaristia. O sacrifício que torna todo sacrifício humano um sacrifício verdadeiro quando unido ao sacrifício de Cristo. Por isso, meus queridos, que nós, de acordo com esse Evangelho, vivamos uma vida de sacrifício, oferecendo os nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, a fim de que conheçamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Se a nossa atitude for de retirarmos-nos, se a nossa atitude for de vivermos de maneira consagrada em meio aos ambientes desfavoráveis dessa vida, seja qual for a nossa atitude, que façamos o nosso próprio sacrifício e unamos esse nosso sacrifício ao único sacrifício que pode salvar as nossas almas, o sacrifício do nosso Senhor Deus e Salvador, de Jesus Cristo. E unindo assim o nosso sacrifício ao sacrifício de Cristo, que sejamos todos mais e mais conduzidos ao reino de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém.